Muito bem, nós estamos com a série de podcasts das emissoras Cultura e Rural, a participação especial sempre do empresário João Rafael de Aguiar. Hoje contamos aqui na nossa bancada com a Daniele Souza, também com Evanderson Brás e o Léo Ferreira, além do Fernando Carvalho. Vamos abrir essa série de perguntas já entrando nessa questão econômica. João Rafael, quantas peças você produz para o país por dia, mensal? Enfim, eu gostaria de saber qual a produção das suas fábricas hoje que se estende para todo o país. Pois não. Então, Fernando, falando sobre produção, nas nossas unidades fabris, eu posso lhe dar a média de produção. Na segunda-feira que passou, a produção total dessas unidades foi 8.735 peças de confecções militares. Na terça-feira foi 9.885. Na quarta-feira saíram 9.140. E na quinta-feira, ontem, saiu 8.885 peças. Essa é a nossa média de produção, sempre na casa de 9.000 peças dia. Nós trabalhamos de segunda a sexta-feira. São 5 dias. Então dá uma média de 21, 22 dias mês, dependendo do mês que não tem tanto feriado. O mês que não tem feriado dá 22 dias. Então, se você multiplicar, vai dar uma produção mensal na ordem de 210.000 peças. Nós estamos produzindo somente para a Marinha, para a Aeronáutica e para o Exército Brasileiro. A nossa meta maior é no artigo camuflado, naquela roupa mais rústica do Exército, tanto do Exército como da Aeronáutica. Então, nós estamos nessa meta de produção. Atrapalhando por uma boa coisa, o senhor imaginava o menino que saiu de Serrinha produzir quase 300.000 peças de uniformes, de roupa para todo o país? O menino que saiu de Serrinha pensava assim? Não, na verdade, tudo na vida acontece porque Deus é que capacita as pessoas. Ninguém nasce pronto e não há planejamento, principalmente quando a empresa é uma empresa familiar, não há um planejamento como você vai instalar uma grande empresa. É diferente que você começa a fazer pesquisa de mercado, captar as melhores mãos de obra do mercado. E não, nós começamos exatamente com um funcionário, 2 funcionários, 3 funcionários, 5, e vai subindo. E Deus tem nos contemplado para que a gente não deixe esse quadro reduzir, sempre acrescentando e aumentando o quadro. Eu não vou debater com o senhor, mas o senhor puxou a Gavi. A Gavi faz roupa. Sim. Então o senhor estava predestinado, não? Eu não sei se a Gavi faz roupa. Eu sei que ele estraga muitas mãos, sabe? De quem o produz. É muito difícil. É um dos ramos, quando eu era garoto, eu trabalhava exatamente em motor de Agave. Quem viveu essa época sabe do que eu estou falando. Na verdade, é um trabalho duro e difícil. Na sexta-feira, por essa hora assim, você já começa a deixar o sangue, porque o agave ele corrói o pé das unhas, ele come, ele dá na carne e sangra. E deixava marca de sangue em cada molho que se fazia do sisal do agave, já produzido, do sisal produzido. É difícil, mas não é impossível de fazer. No campo tem muito trabalho pesado e difícil. É cortar cana, por exemplo. Transportar cana é muito difícil. Captar fruta, o abacaxi, também é outro trabalho duro e pesado. O homem do campo é um herói. Eu digo a você que quem viveu no campo sabe do que eu estou falando. Mas a vida é assim, a vida são passos traçados que Deus prepara para cada um de nós. E o capacita. Nunca nós não devemos dizer que não tem como fazer. Todo o trabalho é possível para o ser humano. É só você ter fé, acreditar no trabalho e ter esperança de que você vai vencer, porque a palavra tem força. Nós temos que acreditar nisso, nunca dizer negativo, nunca viver negativamente, tem que viver positivamente. O mundo avança, a cada dia o mundo avança. E nós temos que acompanhar esse avanço que o mundo faz. Entendeu? Então eu, graças a Deus, eu me sinto bem, porque hoje nós podemos dizer que em matéria de roupas militares, uniformes militares,
Nós somos, por exemplo, a única grupo empresarial de família no Nordeste brasileiro que está como empresa de estratégia do Ministério da Defesa. Para você ter uma ideia o que é empresa de estratégia. Eles cadastram você, aprovam você, e você sabe do compromisso que você tem com as Forças Armadas. As Forças Armadas precisando, você é obrigado a parar tudo que você está fazendo para outras unidades e atender exclusivamente em primeira mão as Forças Armadas. E nós somos empresa de estratégia. Empresário, em algum momento, o senhor, na sua vida, o senhor chegou a imaginar que suas empresas tomariam o rumo que tomou? Eu me refiro na questão de crescimento, de desenvolvimento, porque hoje o Grupo João Rafael é um grupo composto por muitas empresas, por várias empresas, e que tem crescido muito, chegando aí à marca de mais de 1.000 colaboradores. O senhor, quando iniciava a sua vida no comércio, né, vendendo, o senhor imaginava que poderia chegar a tomar essa proporção que tomou o Grupo Empresarial João Rafael? Os fatos que vão acontecendo a dia. Mas eu posso dizer que eu notei uma diferença no processo de organização e de crescimento depois que os meus filhos atingiram a maioridade. Foi uma benção muito grande, porque quando nós estávamos, eu e Olivete, o casal trabalhando dioturnamente praticamente dentro das empresas, na verdade era um trabalho muito duro. Eu tive várias oportunidades, inclusive, de assumir até cargo público oferecido por governadores, por senadores, mas eu nunca tinha condição de assumir porque não tinha como tocar meus negócios. E eu era uma pessoa que eu sempre zelei pela responsabilidade dos negócios empresariais. Mas quando meus filhos assumiram, para você ter uma ideia, a Jaba assumiu a Rialto, quando nós montamos a Rialto, em 1993, Jaba tinha menos de 18 anos, ainda estava incompleto os 18 anos, e assumiu total responsabilidade. Já se foi mais de 30 anos, 31 anos de existência da empresa, e Deus tem nos sustentado e tem conduzido ele no caminho correto, principalmente de negócios firmes e sérios, porque o que vale na pessoa é fazer o negócio com responsabilidade para que você volte. O cliente só volta quando ele é bem atendido, quando o negócio é bem direcionado para ele também, e que seja bom para os dois lados. Não pode tirar vantagem, só pensar em tirar vantagem. Tem que dar uma assistência completa ao negócio que você faz. Em tudo, em todos os negócios. Então esse é o sentimento empresarial que sempre nos conduziu. E depois veio o Jarbeli, que veio para dentro do negócio com muita força, nos ajuda muito. Veio a Jaqueline, que ficou muito tempo aqui, inclusive nas emissoras. E graças a Deus tem sempre dado uma grande parcela de contribuição. Hoje ela é uma executiva de alto nível na Espanha, e graças a Deus, quando temos muita dificuldade, conversamos e ela nos orienta muito bem. Então, nossa família é muito unida com relação a esses pontos. Então, eu dou graças a Deus por isso, porque Deus tem nos abençoado e nos orientado para que a gente pudesse atingir esse crescimento que tem sido abençoado por Deus. O nosso objetivo maior é procurar sempre empregar mais um. Eu fico muito feliz quando Deus nos dá essa oportunidade da gente conseguir contratar mais uma pessoa e profissionalizar, ver o crescimento profissional de cada pessoa que vive no nosso grupo. Isso para nós é motivo de alegria e satisfação. Empresário João Rafael, ainda partindo desse princípio de crescimento, já que foi falado tanto a respeito das indústrias, no qual o senhor está evidentemente implantando, não só em Guarabira, mas em toda a região, partindo desse princípio, a minha cidade natal, Mari, está prestes, inclusive, a receber uma unidade dessas suas empresas e o mais importante, acima de tudo, toda segunda-feira a gente traz no jornalismo da programação da rádio que o CinePB oferta diversas vagas, porém, quase todas elas têm que se exigir experiência. Esse é mais um ponto diferencial, que sua unidade ela vai partir de um princípio de ensino, uma escola também, que está prestes a ser implantada na cidade de Maré. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco dessa importância e como chegar a todo esse alcance de, ainda por cima, além de empregar, também formar novos profissionais neste segmento. Olha, na verdade, o Cine, toda segunda-feira eu vejo quando vocês anunciam que o Cine dispõe de vagas.
dificilmente as vagas existem, mas dificilmente são preenchidas, porque falta mão de obra qualificada para aqueles itens. Então, o nosso maior cuidado é se instalar em locais que tenha possibilidade de mão de obra. Então, fazendo uma pesquisa na cidade de Mari, nós entendemos que lá teve uma grande empresa chamada Penalty, que empregava muitas pessoas no ramo praticamente de calçado, mas é costura. A maioria tem costura. Então, nós entendemos que lá tem uma farta mão de obra. Falta apenas poucas qualificações para que se atenda a mão de obra de tecido, têxtil. Então, feito esse levantamento, nós entramos em contato com o poder público e perguntamos se a prefeitura, os que fazem a prefeitura municipal, teriam condição de montar uma escola com instrutor, bem preparada para capacitar a mão de obra, porque uma empresa ela não pode depender. Por exemplo, eu instalo uma empresa lá, boto um exemplo, 50 funcionários. Eu não vou precisar só daqueles 50, porque aqueles 50 geralmente um sai, outro viaja para outro lugar, outro se muda da cidade, outro vai para uma outra atividade, e você tem que ter mão de obra na cidade que não atrapalhe o seu ritmo de produtividade. Foi essa garantia que nós recebemos do Poder Municipal, em que ia montar uma escola no mesmo local onde eu vou instalar a pequena fábrica. Nós vamos separar, eles estão separando, dividindo o galpão, para metade ser uma escola e metade ser a unidade fabril que nós vamos montar. Porque tendo a capacitação na escola, na medida que a empresa precisar de contratar mais um, mais dois, mais três, você já pega aqueles que já foram diplomados, que já receberam o seu certificado de qualificação técnica e já o contrata. Para você ter uma ideia, somente agora, no início do mês de julho, nós estamos assinando a carteira de 132 funcionários aqui em Guarabira. Mas esse pessoal foram treinados antes, bem treinados antes. Porque na hora que vai para dentro da produção, se não tiver treinado, vai atrapalhar o ritmo de produção, que é linha de produção. Então nós encontramos esse apoio lá no Poder Público Municipal, que se dispôs a investir na cidade exatamente para a capacitação de mão de obra. O que é que nós vamos fazer, nosso grupo vai fazer? Nós vamos fornecer para a prefeitura, a título de comodato, nós vamos oferecer um maquinário completo para montar a escola. Montando a escola, ele vai contratar os seus instrutores para treinar o pessoal. O pessoal treinado, capacitado, a qualquer momento pode ser contratado pela nossa empresa. Então é isso que nos chamou a atenção. Além de ser uma cidade próxima, com um trecho de estrada muito boa, perto aqui da nossa cidade de Guarabira, então fica muito fácil da gente dar uma assistência maior lá do que ir para o Rio Grande do Norte, como nós estávamos indo até agora, não é? João Rafael, ontem o auditório das rádios Rural e Cultura tiveram com a presença de vários agentes das áreas da segurança pública. E aí, pegando já o gancho de uma pergunta que eu fiz, inclusive, lá durante o evento, através de uma fala que chamou muito a minha atenção, de vários agentes, inclusive do Coronel Simval, sobre a importância da imprensa relacionada ao trabalho da polícia, de todas as polícias integradas, e onde eles apresentaram, inclusive, os números, né, a diminuição dos números de casos de crimes e homicídios e como um resultado positivo e louvável do trabalho desses agentes. E pelo fato de ter uma colaboração da imprensa, o senhor, como um grande empresário no ramo também da comunicação, como o senhor enxerga esse destaque também para a imprensa no trabalho das polícias, da segurança pública no geral? O papel da imprensa, não só para a área de segurança, mas de uma forma geral, é considerado no Brasil como o quarto poder. Agora, isso é uma imprensa com responsabilidade. Graças a Deus, eu tenho a felicidade de ter nossos quadros de comunicação, pessoas com muita responsabilidade, que sabem muito bem conduzir e zelar pelo papel da imprensa. Então, essa parceria que a imprensa tem com o Poder Judiciário, com as forças de segurança estadual,
isso fortalece cada vez mais a nossa sociedade, porque a polícia não tem bola de cristal e nem todo mundo liga para a polícia para fazer determinadas denúncias, né? Que é o dever do ser humano, é usar o 190 para, sem se identificar, mas pelo menos demonstrar o seu interesse e o seu zelo pela segurança da região, da cidade. Mas a imprensa fica aberta, quer dizer, uma rádio como a Rádio Cultura, como a Rádio Rural, que são empresas que têm uma credibilidade no mercado extraordinária, uma denúncia feita por qualquer um desses profissionais que compõem essas emissoras tem um peso muito grande na sociedade e fortalece, inclusive, o trabalho da polícia, o trabalho da justiça. Então, isso é muito bom. Esse trabalho que a gente vem apresentando nesse conjunto de profissionais que temos só dá mais tranquilidade e segurança à nossa região. Dando a pergunta da Dani L. Souza, por que o senhor... Tem gente que aproveita, tem empresários de comunicação que se aproveitam da comunicação. E o senhor nunca aproveitou desse momento das rádios para se promover politicamente, para levantar sua bandeira? O senhor nunca aproveitou disso? Olha, Fernando, a minha bandeira, geralmente, ela está no alto, sempre. Por várias razões. Primeiro, porque eu tenho muita fé em Deus. Segundo, porque eu tenho uma família abençoada. Depois, eu tenho um quadro de colaboradores que dá inveja, inclusive, a outros segmentos da sociedade. Porque nós trabalhamos em união, com muito entendimento. Eu não pretendo, de forma nenhuma, militar na carreira política. Eu já pensei no passado, tive a oportunidade de ser candidato a prefeito em Guarabira, já fui candidato a vice-governador do estado, já fui candidato e eleito como suplente de senador na eleição de 2006, na chapa de Cícero Lucena, mas nunca me subiu para a cabeça essa vaidade, esse poder de assumir cargo público. Já foi me oferecido, mas nunca quis. Então, o meu legado é exatamente fazer aquilo que eu aprendi a fazer, que Deus me orientou a fazer, que é sempre dar oportunidade de profissionalizar, capacitar e profissionalizar pessoas e sempre empregar mais um. Três saíram daqui para a comunicação do estado da Paraíba. Três comunicadores saíram das bases Cultura e Rural e foram diretamente ser chefe de comunicação do estado. Sim, com certeza. Tivemos esses profissionais saindo dessas emissoras que foram galgar esse patamar mais alto. Teve outros que foram para redes de televisão, que também apresentou. O Clemilson Souza ficou muito tempo no auge lá em João Pessoa. E hoje nós temos Rudinei Araújo, que apresenta muito bem na nossa co-irmã Arapuã, uma rede muito boa, por sinal, de comunicação, de responsabilidade do meu amigo João Gregório, que faz um trabalho excepcional a nível do estado. Então, isso nos deixa uma tranquilidade muito grande, porque a gente tem caminhado no rumo certo e orientado os nossos colaboradores que façam exatamente esse papel de seriedade e de responsabilidade que é ordenado pela empresa. Mas, como o senhor falou, já foi convidado, não aceitou, mas o senhor tem consciência de que é um grande nome, politicamente falando, aqui da nossa cidade e da região, né, seu João? Poderia ser. Nós já tivemos algumas oportunidades, como eu disse, que poderia ter ingressado na política, mas, na verdade, a política mais importante que eu faço é exatamente aquilo que eu aprendi com muita dificuldade, mas com muita experiência que Deus me deu, de conduzir empresas. Então, a minha intenção é exatamente essa, entendeu? E que também não deixa de ser um ato político. Não deixa de ser exatamente um ato político. Tenho muitas amizades na política, acho que a política é uma coisa importante demais para qualquer cidade, qualquer região, mas ela é ciumenta demais. A política ela não quer que você se divida. A política ela quer você como um todo. Ou você vai todo para a política ou você nunca será um bom político. Você tem que escolher ou ser empresário ou ser político. Você não pode ser as duas coisas. Como o nosso tema sempre é livre, o empresário João Rafael se disponibiliza a responder os mais diversos questionamentos, né, nessa série de podcasts. Empresário, se aproxima o período eleitoral, nós já estamos vivendo aí o momento de final de pré-campanha. Agora vem as convenções partidárias e, claro, é um momento de muita euforia, principalmente para os
que serão candidatos nessas eleições. Como é que o senhor tem acompanhado essas movimentações na nossa região? Os mais de 5 mil municípios do país se preparam para as eleições e na nossa região não é diferente. Guarabira vive a euforia da política, assim como as demais cidades da região. Como é que o senhor tem acompanhado esses momentos aí de pré-campanha, esses momentos finais, e já estaremos aí breve começando as campanhas eleitorais? Já nas vésperas das convenções partidárias para indicar os seus candidatos, tanto a prefeito quanto a vereador. E Guarabira não é diferente. Guarabira também, a qualquer momento, deve pedir registro das chapas. Deveremos ter exatamente apenas 2 candidatos a prefeito aqui, um pela oposição, outro pela situação. Vai ter diversos candidatos a vereadores e não há dúvida nenhuma de que será uma campanha disputada, bem disputada. E Guarabira tem uma vantagem, porque Guarabira serve de exemplo e de estímulo para as demais cidades. Então, por conta da imprensa, que tem uma força pesada aqui em Guarabira, por conta também de ser uma cidade polo, então não há dúvida nenhuma de que Guarabira acende muitas chamas para as cidades da região. Então, eu espero que a política esse ano ela seja uma política dentro da legislação eleitoral e que, na verdade, a gente tenha um pleito tranquilo. Tem torcida por alguém ou por Guarabira? Não, eu torço pelo crescimento de Guarabira e da região do Brejo da Paraíba. A nossa força, o nosso empenho é que Guarabira continue crescendo. Guarabira tem tido uma sorte muito grande, Fernando, com prefeitos aqui. Olha, desde 1966 que aqui estou em Guarabira, acompanhei já diversos prefeitos que se repetiram no poder por algumas vezes e nunca vimos falar que um fosse indiciado por falcatrua, por corrupção. Todos trabalharam com lisura, com honestidade, com dignidade, que representaram muito bem o município de Guarabira. Guarabira cresceu bastante nesse período. Muitos prefeitos alguns atuaram mais forte, outros menos, mas todos fizeram um trabalho que eu considero muito salutar. Reeleição é bom ou não? Reeleição, eu acho que ela é um pouco problemática e dá uma certa dificuldade para a oposição. Porque o cara está na mesa, está sentado ao birô, está no poder, ele tem muitas condições de oferecer determinados favores para alguém, e isso atrapalha quem está a competir com ele no mesmo sistema. Mas é lei. Quando a lei existe, apenas nós temos que cumprir, seguir a lei, não pode desobedecer. Muito bem, e a gente chega ao final desse podcast. Aliás, a repercussão na capital do estado, segundo alguns amigos jornalistas, tem sido muito grande, porque o que se fala em Guarabira não fica em Guarabira. Quero lhe agradecer e convidá-lo para a próxima edição. Um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde para quem vai assistir em diversos horários. Eu que agradeço e dizer que hoje peço até desculpa porque estou um pouco assim ansioso, porque estou recebendo dentro de poucas horas a minha filha e os meus netos que estão vindo de Madrid para fazer uma visita à família. E isso para nós é um motivo de muita alegria e de muita satisfação. Graças a Deus que estão chegando bem. Acabava de me dizer antes de começar esse papo sério, de que estavam voando de Lisboa para Recife e com a graça de Deus, às 8h30 da noite estarão em Recife. E será um prazer muito grande recebê-la aqui na minha casa. Por outro lado, já que você falou, Fernando, que esse podcast geralmente é escutado por alguns da imprensa de João Pessoa, da nossa capital, eu só queria chamar a atenção dos poderes constituídos, principalmente o DR, o Departamento de Estrada e Rodagem, que é uma instituição muito séria no estado da Paraíba, que viesse fiscalizar essa obra, dessa recuperação dessa estrada de Pirpirituba a Sertãozinho. Olha, me parece que há um trabalho lento ou desorganizado, me perdoe que eu não sei, mas pelo que eu tenho recebido e visto ao passar na estrada, eu vejo um trabalho literalmente abandonado. Não sei se eu estou falando errado, mas
eu acredito que não está correto aquele tipo de trabalho. Nós somos acostumados a ver construção de estrada, recuperação de estrada, ao interesse extraordinário dessa obra ser concluída do próprio governador, do próprio secretário de infraestrutura, Deusdedit Filho, que é uma pessoa de muita responsabilidade, mas me parece que não está havendo órgão fiscalizador na obra, para chamar o feito à ordem. Porque não é justo que uma empresa, uma construtora, venha fazer uma obra e deixe abandonada a obra, praticamente abandonada. Isso não é bom para a população. A população está reclamando e atrapalhando o desenvolvimento da nossa região.